porque a gente tá vendo o chat GPT, já vou logo falando sobre isso, que é cabuloso, O cara. que é esse chat GPT? E você poderia... Pode falar, o Mítico sabe. Então, eu vi que da fase 2 pra 3 cresceu absurdo e já vai crescer agora. Mano, é uma parada de neurônio. Enfim, eu queria explicar o que é o chat GPT, mas eu tô assistindo e acompanhando, tô ficando assustado. Caralho, tá crescendo muito. O que vai ser no futuro? O que é esse chat? Chat GPT é uma ferramenta, tipo um chatbot, só que ele conversa igual uma pessoa e ele faz várias atividades cognitivas. Então você, por exemplo, pega um texto gigante e fala, ó, faz um resumo aqui, mostra as principais ideias, pega aqui a transcrição do programa e faz você, assim, os highlights do que foi realmente espetacular nesta noite de quarta-feira. Ele vai lá e faz. Mentira, ele te dá o diário, vamos supor, eu chego cansado, sou um cara que trabalha muito e eu volto pra casa só no fim do dia, mas eu sou um cara que gosta de me inteirar. Quero saber as notícias e tal. Então eu posso ir nesse chat e falar assim, me dá o resumo do dia, hoje é, ó, do dia 29 de março, ele vai passar, tipo, hoje, dia 29 de março, aconteceu isso. Olha como as coisas são malucas. Ele é treinado de uma forma... Sim e não. Tá. É o seguinte, ele é treinado de uma forma para fazer as coisas que envolve uma base de dados, que tornou ele especialista no que ele faz. Essa base de dados, ela foi usada até 2021. Então, o raio do sistema está parado no passado. Ah, tá. Ele não está atualizado para os dias atuais. Então, ele não é capaz de fazer isso porque ele não tem esse contato com o que está acontecendo no dia de hoje. Agora, você pode pegar um conteúdo seu e falar assim, ó, essas aqui são as notícias que eu vi nesse dia. E você mesmo seleciona ou qualquer coisa assim. Tá. Resume para mim tudo. E aí ele vai resumir para você tudo. Tem limitações na quantidade de informação que você pode botar cada vez. Mas você põe uma, põe outra, e no final você tira tudo. Tem, por exemplo, saiu uma ferramenta faz poucos dias, que você pega um PDF, joga o PDF inteiro lá e fala, me dá o resumo disso aqui. Então, mas essa é uma das coisas. Então, essas atividades de assistentes, então pensa um assistente cognitivo, elas estão sendo assim rapidamente substituídas ou pelo menos colocadas em paralelo com esse tipo de ferramenta. Ela anda muito rápido, mas às vezes é menos rápido do que as pessoas pensam. Então, por exemplo, tudo que faz o chat GPT está descrito num paper, num artigo científico de 2017. O artigo se chama Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa. E ele tem um mecanismo chamado de atenção. O que quer dizer isso? Ele usa o passado das informações, é como se ele tivesse uma memória de trabalho. Igual a gente tem, por exemplo, você vai pensar no número de telefone, ele aparece no palco da sua consciência, ele tem essa memória e ela é alongada, então ele consegue usar as palavras, os termos, as coisas que você acabou de botar lá dentro para processar as próximas coisas. Então ele segue no diálogo. Beleza. Só que a base dele é conectar uma palavra a outra. Então pensa, por exemplo, num cavalo numa pista, com aquele tapa-olhos do lado, assim, que ele só pode olhar para frente. Supostamente é isso. Ele só conecta uma palavra na outra. Ainda assim, se você chegar e falar assim, conta a história da Chapeuzinho Vermelho. Agora, pegue, muda a moral da história. Ele é capaz de mudar a moral da história. Como é que ele sabe qual é a moral da história se ele só conecta uma palavra a outra? É porque existe uma propriedade emergente que não é mais a conexão de uma palavra com a outra. E existe uma extração de sentido. E não importa a gente por quê, mas o fato é que é como se ele tivesse um entendimento da realidade daquela história, tal como para nós existe uma realidade da história. E como é possível isso por uma coisa eletrônica? Você vê? Esse é o lance. Esse é o paradoxo que está todo mundo tentando entender. E isso, a sua pergunta mostra o momento que a gente está. Imagina que a gente está num momento em que uma ferramenta que não tem vida começa a apresentar propriedades como se ela fosse viva. Capaz de aprender, é capaz de até, tipo, nos antecipar. Exatamente, é capaz até de desenvolver capacidades que a gente nunca teve. Que a gente desconhece, porque como elas não fazem parte do repertório humano, a gente não tem a menor ideia. Por exemplo, se a gente parar para ver, na natureza tem muito isso. Então, o morcego tem um sonar, tem a visão o infravermelho, que é um tipo de frequência de onda que permite coisas que a gente não tem. Tem o ultravioleta, você tem uma série de frequências de estímulos que, exatamente, que não estão dentro do nosso espectro de percepções e, portanto, não fazem parte da nossa realidade. Um sistema como esse pode desenvolver uma capacidade cognitiva assim,
que eu não consigo nem dizer qual é, porque ela não faz parte do nosso repertório. Então, esse é o momento que tem algo que tem um quê de imprevisível. Tem uma parte bem previsível e tal, mas tem muito mais do que o previsível. E essa é a história. Esse momento que a gente tá, então, questões de pouco tempo, o mundo pode mudar bastante em referente à tecnologia, essas coisas. Acho que muito mais do que só a tecnologia. Acho que pode mudar na forma de viver, mano. Eu acho. Porque, e no final das contas, um sistema que desenvolve por exemplo, a gente não consegue dizer quanto tempo demora para um sistema como esse ser capaz de fazer todas as atividades cognitivas humanas, não tão bem quanto uma pessoa, mas melhor do que uma pessoa. Simplesmente todas. Eu acho que muito rápido isso acontece. Possivelmente, na escala histórica, certamente é muito rápido. Agora, se o muito rápido é 30 anos, 20 anos, 10 anos, a gente não consegue dizer. Mas o fato é, um negócio como esse pode, de fato, e deve, provavelmente, se não houver uma regulação em cima, desenvolver um supercérebro, e as propriedades que vêm de um supercérebro são realmente imprevisíveis nesse sentido. Então, por exemplo, criação de novas línguas, falar uma língua que um sistema falando com outro, uma língua que ninguém consegue entender e que, no final das contas, gera uma outra forma de organização do mundo.